Antes de lermos o texto, eu gostaria de falar 3 coisas. Sábado vai estar conosco lá na Moraes o Leandro, lá de Araraquara, e também no domingo ele vai estar conosco. O segundo é que o Zeca e a Isilda ficaram quietos lá, mas fizeram aniversário de casamento. 39, 37, 34? 46? 43. Você está vendo que já está chegando a idade. A Isilda, ela não falou nada, mas ela falou, faz todo esse tempo. Não é fácil aguentar, não. Então nós damos parabéns. E o terceiro, eu falei com o Paulo Couso, e ele disse que a Solange está passando um momento também meio difícil, com dores. Devemos lembrar dela em nossas orações. E ela tomou um medicamento caríssimo, né? Caríssimo por ser uma dose única, né? Mas o Zeca já se incumbiu de unir os irmãos aí, mandou alguma coisa para que supra lá a compra do medicamento. Então vamos lembrar da Solange Couso em nossas orações. Nós vamos pensar alguma coisa hoje, Daniel capítulo 1. Jefferson, não tem nada com o que você falou. Ele sabe a mensagem, então... Daniel capítulo 1. E nós vamos pensar alguma coisa sobre esse trecho, e com certeza Deus há de nos abençoar através da sua leitura e também daquilo que vamos falar nessa manhã. Diz o seguinte: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A esse levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, assim da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências e versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque e Misael, e o de Mesaque e Azarias, o de Abednego. Lendo melhor o verso 7, o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e de Azarias, o Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele os vossos rostos mais abatidos do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim,
poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, aos teus servos 10 dias, e que me deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age como teus servos. Ele atendeu e experimentou 10 dias. No final dos 10 dias, as suas aparências eram melhores, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber. Ele lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que trouxessem o chefe dos eunucos, os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Essa é a leitura do que nós queremos contar com a graça do nosso Deus para fazer alguns comentários. Antes de tudo, é bom nós pensarmos na circunstância aqui do que aconteceu nesse relato. Se nós fôssemos pensar um pouquinho antes, a questão de quando Deus levantava juízes na terra, Ele mesmo levantava homens, que era conhecido como juízes, para que pudesse cuidar, pudesse governar, pudesse assistir o povo. O último juiz foi Samuel. E vocês têm lembrança daquela passagem quando o povo pede um rei. Eles olhando ao redor, vendo as outras nações, eles pedem um rei. E lá o Senhor fala com Samuel: olha, eles não rejeitaram a você, estão me rejeitando. Parece que tudo a partir dali começa a desencadear algo terrível. E começa então o reinado. E há pouco tempo nós estudamos sobre os reis de Israel aqui, e nós podemos notar que a maioria deles eram maus e fez com que o povo procedesse de forma errada, de uma forma triste perante Deus. E desencadeando tudo isso, chega nesse ponto aonde o povo é levado cativo. E Nabucodonosor, nessa passagem, então, ele consegue levar dali os utensílios, como nós lemos, e leva os jovens também para a sua terra, para a Babilônia. O que nós podemos, pelo menos, pensar? Primeiro, levar os utensílios que era da casa do Senhor, do nosso Deus, para a casa dos deuses deles. E nós podemos ver aqui, fala dos deuses com uma letra minúscula, fazendo ênfase do que um Deus falso, um Deus que não faz parte, ou não fazia parte do povo de Israel. Outra coisa, pensando que, levando os jovens, ele podia também fazer com que a nação sofresse. A base de todo é os jovens. É eles que vão dar um suporte, é eles que vêm e vão fazer com que o desenvolvimento prossiga.
E fazendo isso dá a entender que Nabucodonosor, então, estava fazendo com que aquela nação sofresse. Mas, antes disso, o início da nossa leitura fala que Deus o entregou em suas mãos. Era algo devido ao que eles estavam fazendo, da forma que estavam vivendo, conhecendo um Deus, sabendo que Deus os assistia de forma espantosa, de uma forma milagrosa. Em todo o texto que nós lemos, nós podemos ver a mão de Deus agindo, socorrendo, assistindo o povo de Israel. E devido à sua forma de viver, da forma que estavam fazendo, Deus então entrega as suas mãos. E é interessante pensar que nada podia mudar esse destino. Homens nenhum, exército nenhum, ninguém podia alterar esse destino, porque era Deus que estava entregando em suas mãos. Esse então é vamos dizer assim, a circunstância que estava vivendo, o que estava acontecendo. E esse relato então acontece exatamente no meio disso. Deus entregando o rei Joaquim nas mãos de Nabucodonosor. E triste, mais que triste, o que era consagrado ao Senhor, ser levado e colocado na casa dos deuses babilônicos. Bem, se o objetivo de Deus era entregar o rei de Israel na mão de Nabucodonosor, para que ele pudesse sentir, pudesse ver que Deus estava agindo daquela forma, porque o povo estava agindo de uma forma que não satisfazia a vontade de Deus. Então esse era o preço que eles estavam pagando, e não tinha nada que podia ser feito, a não ser realmente levado cativo e passar ali longos anos. O rei Nabucodonosor, se nós vermos a história, era um homem inteligente, um homem que fazia com que a sua nação prosperasse. Era um rei que, de uma forma contínua, a conquista, de uma forma contínua, ele fazia com que o seu reinado crescesse. E não só isso, né? Eu estava verificando, na escola nós aprendemos as 7 maravilhas do mundo, e uma delas é exatamente esse homem que a edificou. Vamos testar um pouco o conhecimento histórico? Quem sabe? Exatamente. Quem falou? O jardim suspenso da Babilônia. Foi ele que edificou, né? Foi ele que construiu lá para sua mulher e tal. A história diz mais ou menos isso aí. Bem, esse homem era um grande rei, conquistador, e tinha suas estratégias, e por isso ele pensou de levar os jovens para lá. E é interessante que ele determinou alguns pontos para levar esse jovem. Não era qualquer um, não era pessoas que ia fazer somar só, mas eram jovens que podiam contribuir e podiam assistir lá no palácio. E essas qualidades nós podemos ver no verso 4. Tinha que ser jovem, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versado no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a linguagem dos caldeus. Não era qualquer um. E esses 4 jovens, Daniel, Ananias, Mesaque e Azarias, Misael e Azarias. Eu estou fazendo uma confusão, eu li tanto esse verso e estou trocando o nome deles, viu? Esses 4 acharam graça perante o rei, eram, vamos dizer, o currículo deles
foram preenchidos com essas qualidades que o rei exigia, e então eles foram para lá para poder assistir no palácio real. Esse era o objetivo do rei, de levar esses jovens que pudessem assistir no palácio e pudessem então trabalhar para eles ali. Bem, o objetivo do chefe que foi determinado para o rei, que o que eles deviam a se alimentar, o vinho que devia beber, determinado pelo rei, assim ele passou para aqueles 4 jovens. Mas o fato curioso, né, é que Daniel não quis alimentar das finas iguarias que o rei ia lhe dar, e nem do vinho que iria ser servido. E ele pediu legumes e água. O povo de Israel cuidava-se em não se alimentar de alguns tipos de alimento, porque vinha de encontro com aquilo que eles aprenderam. Talvez fosse essa a ideia, eles vindo e trazendo consigo que não devia se alimentar de qualquer alimento. Talvez chegando ali, não sabemos como foi o que foi servido, mas o que podemos pensar é que talvez ele não queria se contaminar, porque não fazia parte da sua alimentação no seu país. Talvez ele pensou, ou aquilo, como a Babilônia era pagã, podia ser que aqueles alimentos fossem oferecidos aos deuses, e portanto eles não deviam se alimentar daquilo, porque foi servido a outros deuses. Ou talvez ele pensou, olha, vou se alimentar de legumes e de água, para provar que Deus é poderoso e que Deus pode, mesmo de uma forma simples, fazer com que eles tivessem uma aparência melhor do que os demais. Eu gostaria de pensar nessa linha, porque o nosso Deus é poderoso e Ele pode fazer, mesmo com legumes e água, fazer com que aqueles jovens pudessem ser mais robusto, a sua aparência mais bonita do que os demais. O nosso Deus é poderoso. Mas o fato é que aquele chefe que estava determinando o que eles deviam comer, o que devia beber, eles ficou com medo de fazer isso. E no relato nós vimos que Daniel pede por 10 dias para que ele pudesse observar como seria o seu comportamento. E ao término, pôde ver que eles estavam melhores. A mão de Deus sobre aqueles 4 que não quiseram se contaminar com aquela alimentação e com o vinho servido pelo rei. Esse era o objetivo, então, do chefe, de que a alimentação devia ser da forma que o rei tinha determinado. Mas o objetivo de Daniel e os seus 4 amigos era de não se contaminar. O verso 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e essa era a sua determinação então. Outro ponto que nós podemos pensar é a questão de Daniel. Diz os historiadores que Daniel devia ter por volta dos seus 15 a 16 anos, quando isso ocorreu. Agora, paremos um pouco para pensar. Daniel, nessa idade, sendo tirado da sua terra, dos seus familiares, dos seus amigos e da sua convivência diária, e levado para uma terra distante, aonde era tudo diferente, aonde a sua alimentação era diferente, aonde a língua era diferente, aonde os costumes diferentes,
servir a Deus ali de forma alguma, embora Israel estava servindo de uma forma terrível, triste, mas ele foi levado então para um lugar aonde era tudo diferente. E aqui nós podemos pensar um pouco, irmãos, na questão que aquele rei, levando aquele jovem, quis mudar o seu lar, tirando da sua terra e colocando na Babilônia, mudando o lar, aonde ele podia ter o aconchego, podia ter os ensinamentos, podia ter os seus pais. Ele então agora está longe, com seus amigos, ali os 4, mudando o seu lar. Mas não somente mudando o seu lar, mas nós podemos entender também que estava mudando a sua alimentação, a forma de viver. O que talvez ele comesse na sua terra, não iria comer lá. E prova disso que o que foi oferecido foi rejeitado por eles, por algum motivo, mas foi rejeitado, mudando a sua alimentação. E não para aí, o rei queria, ou mudou os seus nomes. Veja como é radical tudo que estava acontecendo, mudando o seu lar, mudando a sua alimentação, mudando o seu nome, mudando a sua cultura, o seu modo de tentando mudar o seu modo de pensar. Mas a questão de mudar o nome é algo interessante. Eu estava pesquisando o que significa Daniel, o nome Daniel. Cadê Daniel? Deus é o meu juiz. Eu anotei os demais aqui para não esquecer, né? Às vezes nós fazemos pergunta aqui, não é porque sabemos, não, é porque nós lemos primeiro. Então, lógico, a gente tem anotado. Mas, Ananias, eu anotei aqui que é o Deus da graça. Misael, quem é como Deus? E Azarias, Jeová é o meu socorro. Notou o nome desses, o que significa o nome desses 4 jovens? Deus é o meu juiz, Daniel. Deus da graça, Ananias. Quem é como Deus? Misael. Jeová é o meu socorro, Azarias. Nome tudo a ver com o Deus que eles criam, o Deus que eles conheciam, o Deus que eles serviam. Agora o rei tenta mudar os seus nomes. E é interessante o que quer dizer esses nomes. Beltesazar, príncipe de Bel. Sadraque, iluminado pelo Deus Sol. Mesaque, quem é como Vênus? E Abednego, adorador de Nebo. Mudou radicalmente o que significava os seus nomes perante um Deus vivo, o Deus Criador, para o nome dos deuses babilônicos, tentando fazer com que os seus nomes fosse mudado para os deuses babilônicos. Veja a mudança radical, o que eles queriam fazer com aqueles 4 jovens. Mas parece que isso, o que tem a ver conosco, não é assim que o mundo faz conosco, tentando mudar nosso lar, tentando mudar a nossa alimentação, tentando mudar os nossos costumes e assim por diante. O mundo propõe mudanças na vida daqueles que conhecem a Deus. Esses 4 jovens determinaram de não contaminar-se, mas infelizmente as coisas que o mundo oferece, as atrações e as mudanças que o mundo oferece, vêm entrando tranquilamente, livremente, e às vezes nós não tomamos conta daquilo que o mundo está
colocando, o mundo está infiltrando, e aos poucos achamos que as coisas são normais. Quantas coisas nós ouvimos e podemos perceber que o mundo vai colocando, vai alterando os costumes, vai moldando a vida de uma forma que não condiz com a forma de Deus, mas que o mundo quer e que possa ser dessa forma. Irmãos, nós vamos chegar o tempo agora de fazer imposto de renda. Como a tentação, né? Vamos mudar um pouquinho aqui para ver se nós conseguimos um dinheiro a mais. Olha, vamos deixar de lançar tal coisa. Vamos colocar um valor menor. E se nós formos, há contadores aqui? Não. O Hélio é assim. Há pessoas pagas para fazer essa manobra, essa coisa errada, para que seja beneficiada. Não é? Questão de multa. Quantas pessoas passam a sua carteira já com valor, porque foi multado, está errado no trânsito? Olha, é melhor dar R$50 do que perder um ponto na carteira e um valor. Parece coisas normais, e para o mundo é normal. Aí fora é normal fazer essas coisas. Burlar a lei é coisas normais, é coisas que nós temos que ser inteligentes, temos que ser de uma forma que conseguimos amenizar o prejuízo. E assim por diante. E quantas coisas o mundo vai moldando, vai colocando, e as coisas aparentam a ser normal, ser uma coisa que não tem problema. Daniel e seus amigos não se contaminaram. E nós também temos que ter uma vida onde que o mundo não possa trazer, não possa moldar, não possa colocar, e nós agirmos como eles querem. Não devemos ceder às alterações que o mundo quer fazer em nossa vida. Pois bem, também aqueles jovens colocaram em seus corações não contaminar-se firmemente, colocar firmemente em seu coração de não contaminar-se com as iguarias e a bebida que o rei lhe servia. Assim deve ser o nosso procedimento, a nossa forma de viver como servos de Deus. Daniel também, como eu disse, foi muito jovem, e pelo que eu pesquisei, em torno dos seus 15 anos, foi levado, e ele teve a capacidade, confiando em Deus, conhecendo a Deus, de não contaminar-se com tudo que foi oferecido, e muito menos ser moldado da forma que aquele rei queria que fosse. E fazendo um parêntese, veio a ideia de José. Nós conhecemos a história de José. Foi levado para o Egito, longe dos seus parentes, longe de qualquer um que podia ver, embora o nosso Deus vê tudo, mas humanamente falando, ele estava distante, e o que ele aprontasse ali ninguém ia ficar sabendo, né? Mas nós vemos aquele jovem também conhecedor e sabendo as coisas de Deus, tendo uma experiência com Deus, ele rejeitou a mulher de Faraó. Talvez o mais esperto poderia falar: olha, se eu tiver de bem com a mulher de Faraó, eu estou tranquilo o resto da vida. Mas não foi essa a forma que ele agiu. Ele, conhecendo o Deus que ele servia, ele não aceitou. Embora distante, embora longe dos olhos dos seus pais, dos seus parentes, ou da sociedade onde ele vivia, assim mesmo, ele honrou a Deus, não
fazendo como amante, né, da esposa de Faraó. Os olhos do nosso Deus, nós não podemos fugir. Mas, independente disso, nós temos que ter uma vida onde ninguém possa falar algo que está errado, porque distante é fácil fazer, é viver. E eu costumo dizer que, quando nós estamos reunidos aqui, todos nós somos santinhos, e não vamos ver nada errado, mas aí fora, como nós estamos vivendo, como o mundo está fazendo aquela pressão e determinando certas coisas, como nós estamos vivendo lá fora. É lá que nós temos que viver, é lá que nós temos que mostrar quem nós somos, e mostrar em nós a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Daniel pôde fazer isso, embora jovem, embora longe dos seus, embora onde também ali na Babilônia era imoralidade, era corrupção, era tanta desgraça, ele pôde conservar-se, e ele pôde determinar-se de não contaminar com tudo que ia ser oferecido. Ele vivia também num mundo difícil. Às vezes nós ouvimos, mas o mundo de hoje é muito difícil. Mas antigamente também era. E esses homens puderam consagrar-se e viver de acordo com a vontade do nosso Deus. Bem, o último verso que nós lemos fala: Daniel continuou até ao primeiro ano do rei Ciro. E o que chamou a atenção quando eu estava lendo é que os historiadores dizem que Daniel serviu 65 anos lá na Babilônia. Sabe o que quer dizer isso? Se ele foi levado com 15 anos, 15 com 65, Flávio 90? Não? 70? 80? 80, né? 80. O meu matemático está mais devagar hoje. Mas ele serviu 65 anos. E 65 anos num lugar corrupto, num lugar sujo, num lugar imoral, num lugar onde tudo podia. E ele serviu a Deus por 65 anos. O que quer dizer, irmãos? Que nós não temos desculpa. Aonde vivemos? Diz que a sociedade fugiu a... Como que é o dizer lá? Em outras palavras, que a sociedade, ela corrompe os bons costumes. É mentira. Ela pode alterar os bons costumes das pessoas que querem viver da forma errada, da forma que não condiz com a vontade de Deus. Daniel viveu 65 anos servindo a Deus. Portanto, nós, em nossos dias, embora a prostituição aumentando, embora o homossexualismo aumentando, embora casamento sendo desfeito, embora tudo que queremos imaginar, nós podemos servir a Deus. Nós podemos colocar em nossos corações não contaminar-se com a sujeira que é apresentado, que é dado, que é oferecido pelo mundo. Logicamente, a nossa força tem que estar no Senhor. Nós temos que ter como primeiro objetivo agradar a Deus. E nós sabemos aquilo que devemos e aquilo que não devemos fazer. Aquilo que honra e aquilo que não honra ao nosso Deus. Portanto, não temos desculpa, não temos qualquer coisa que possa fazer com que, olha, a sociedade vive dessa forma e nós temos que viver. A igreja do Senhor tem que ser separada, tem que ser diferente, tem que ser um referencial para o mundo aí fora, de como deve viver em santidade, né? Falar em santidade é uma vergonha,
falar que o crente tem que ser o jovem, ou não só o jovem, mas os velhos também, tem que ter uma vida santa, é vergonhoso. Parece ser, se falar para o mundo aí fora da santidade, é algo vergonhoso. Mas a palavra de Deus mostra que devemos ser santos, devemos ser separados, devemos ser diferente daquilo que o mundo é, daquilo que o mundo oferece. Nós temos força para isso, vindo da parte de Deus. Esse é o pequeno pensamento que nós queríamos trazer nessa manhã. Daniel propôs em seu coração em não contaminar-se. Ele colocou firmemente, não contaminar. Irmãos, nós estamos vivendo uma época onde nós temos que fazer algo diferente. E se quisermos fazer algo diferente, não é fazer movimento, fazer barulho. Quisermos fazer algo diferente para o mundo, é servir a Deus, é ler a palavra de Deus, é ter uma vida santa, é não contaminar-se com as coisas que o mundo oferece. Esse é o pequeno pensamento que nós tínhamos que falar nessa manhã, e pedindo a Deus que Ele nos fortaleça, que Ele nos dê poder para que possamos viver de uma forma contramão a que o mundo está vivendo, diferente daquilo que Ele está oferecendo, e nós sejamos realmente a igreja que se reúne aqui, um testemunho que honre o nosso Deus, que possa servir o nosso Deus, e nada que o mundo oferece, nada que o mundo está querendo mudar, nos atinja, mas que nós possamos viver de uma forma que glorifique e honre o nome do nosso Deus. Que Deus nos ajude a vivermos dessa forma.